O Evangelho de aparência. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão eles me adoram, ensinando como doutrinas os mandamentos dos homens. Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, versículos 8 e 9. Existe uma dor precisa que atinge quem cresceu dentro do ambiente religioso. A suspeita silenciosa de aquilo que você demonstra diante dos outros não corresponde ao que acontece dentro de você, quando ninguém está olhando. Você levanta as mãos no momento certo, entoa as palavras certas, ajusta o semblante para a ocasião espiritual e ainda assim carrega a sensação incômoda de que o corpo se moveu, mas o coração ficou para trás. Essa distância entre a encenação e a substância tem um nome bíblico preciso e Jesus o pronunciou muito antes de qualquer palco de louvor moderno existir. Ao contrário, ao confrontar os religiosos de sua época, ele citou uma sentença profética que continua ecoando sobre cada geração. Um povo que se aproxima com a boca e honra com os lábios, mas o coração está longe. O texto que você vai examinar agora não é uma crítica à religiosidade dos outros, é um espelho colocado diante de qualquer pessoa que já confundiu performance com presença. A boca que se aproxima. Jesus pronuncia essas palavras em resposta direta aos escribas e fariseus que o confrontaram por seus discípulos não lavarem as mãos, segundo as tradições dos anciões. Antes de responder ao ataque, ele expõe a raiz do problema deles, citando o profeta Isaías, que 6 séculos antes já havia diagnosticado o mesmo mal em Judá. A nação mantinha o templo em funcionamento, os sacrifícios em ordem, as festas no calendário certo. Por fora, tudo parecia impecável. A boca se aproxima de Deus com precisão litúrgica. Esse detalhe deveria incomodar você. A religiosidade correta, a linguagem bem treinada, a postura de adoração executada sem falhas, nada disso é prova automática de vida com Deus. Você pode levantar a mão no momento exato que a música pede, testemunhar com as pessoas que o ambiente espera ouvir, orar em público com fluência impecável e estar apenas repetindo um vocabulário aprendido, um reflexo cultural adquirido pela convivência religiosa. O evangelho de aparência não nasce da ausência de linguagem espiritual. Ele nasce justamente da fluência nessa linguagem, desacompanhada de qualquer coisa mais profunda por trás dela. O coração que se distancia. No oráculo original de Isaías, essa distância do coração aparecia ao lado de uma nação que multiplicava rituais enquanto depositava sua confiança real em alianças políticas e em si mesma. O problema nunca foi a ausência de atividade religiosa, foi a ausência de lealdade do coração naquilo que a boca declarava. Jesus resgata exatamente esse diagnóstico para confrontar homens que tinham construído um sistema inteiro de regras externas, enquanto abrigavam por dentro orgulho, desprezo pelo próximo e amor pela própria reputação. Percebe-se que distância no vocabulário bíblico não é uma categoria geográfica. Você não precisa estar fisicamente ausente de qualquer prática religiosa para ter o coração longe de Deus.
É perfeitamente possível estar presente em todos os rituais e ao mesmo tempo ter o afeto mais profundo depositado em outro trono. Este é o ponto exato em que o evangelho de aparência se instala. Não como irreligião, mas como religião mal direcionada. A adoração oferecida enquanto o verdadeiro centro afetivo de sua vida está ocupada por outra coisa, geralmente a sua própria imagem diante dos outros. A adoração que se perde em vão. Alguns versículos antes dessa citação, Jesus já havia exposto o mecanismo concreto por trás dessa hipocrisia. Os fariseus haviam elevado uma tradição humana, a prática do corban, a um patamar superior ao próprio mandamento de Deus sobre honrar pai e mãe. Ou seja, o problema não era apenas ritualismo externo, era a substância da revelação divina por invenção humana, disfarçada de doutrina, ensinada como se fosse a própria voz de Deus. Esse é o destino inevitável de toda religiosidade de aparência. Ela termina sempre construindo uma teologia particular, ajustada para validar quem pratica em vez de confrontá-lo. Um Deus com exigências negociáveis, cuja santidade foi domesticada para caber dentro do seu conforto? Jesus chama essa adoração de vazia, não porque falta sinceridade emocional a quem pratica, mas porque a sua fundação não é a verdade revelada, é a invenção do próprio adorador. E toda adoração construída sobre invenção humana, por mais bonita que pareça de fora, está condenado a permanecer vazia por dentro. O diagnóstico de Jesus não deixa espaço para meias medidas. O problema descrito no texto não é a falta de esforço religioso, é a condição de um coração que nenhuma escala de performance é capaz de mudar. Você pode intensificar a linguagem, aperfeiçoar o ritual, refinar a doutrina construída sob medida e ainda assim permanecer exatamente onde Isaías e Jesus localizaram o problema, longe. A única saída que as Escrituras oferecem para essa distância nunca foi mais esforço de aparência, foi um coração novo. E esse coração novo não é conquistado, é dado unicamente na cruz, onde o único homem cuja boca, lábios e coração estiveram sempre em perfeita unidade, recebeu sobre si a ira reservada a cada adorador vazio, para que você, que só teve aparência para oferecer a Deus, pudesse receber pela fé nele um coração verdadeiro, reconciliado com o Pai. O evangelho de aparência só é curado pelo evangelho da cruz. Pare agora de tentar corrigir a aparência com mais aparência. Você não vai resolver a distância do seu coração aperfeiçoando o seu desempenho religioso, porque o problema nunca esteve na qualidade da sua encenação. Hoje é o dia de admitir sem disfarce que a sua boca chegou mais perto de Deus do que seu coração jamais chegou. Não tente produzir sinceridade pelas suas próprias forças. Entregue a Cristo exatamente essa distância, confiando não na sua capacidade de gerar um coração melhor, mas na obra já concluída daquele que morreu para trocar a sua imagem cuidadosamente construída pela justiça que só ele possui. A pergunta não é se você sabe se comportar como cristão diante dos outros. A pergunta é se o seu coração pertence de fato a Cristo. Pai querido, Tu conheces a distância entre o que os nossos lábios declaram e o que os nossos corações realmente amam. E ainda assim não nos deixaste presos a essa condenação. Tu enviaste o Teu Filho, cuja obediência foi sempre completa, cujo coração nunca esteve dividido, para morrer no lugar de todo adorador que só teve aparência para oferecer. Reconhecemos hoje que nenhuma correção externa é capaz de nos aproximar de Ti. Somente o sangue derramado na cruz tem poder para fazer o que toda a nossa religiosidade jamais conseguiu. Pedimos que a obra de Cristo seja agora
a única base da nossa aproximação a Ti, e que o Espírito Santo continue a expor sem trégua qualquer distância que ainda exista entre a nossa boca e o nosso coração. Que a Tua soberania governe essa transformação do início ao fim, porque a nós não pertence o mérito de gerar um coração novo, pertence somente a Ti. Amém, amém, amém.